Normalmente, 80, 90% das vezes, vai funcionar independente para onde você acha que ele vai. Agora, qual que seria o ideal? Como abriu com gap, tem notícia lá da Amer que tem a fraude de 20 bi no balanço. O sensato era esperar mais próximo do Dow. Mas como a gente prometeu aí mandar o vídeo para vocês, é muito mais para vocês entenderem a psicologia. Por que tem um monte de ordem espalhada na compra? Porque o preço está próximo, né? Quando ele começar a chegar próximo ali da venda, a gente começa a povoar a venda. Percepções. O range do 15 minutos, ele está aqui, ó. Vou destacar com duas linhas verticais aqui, horizontais, perdão. Aí, dentro desse range, eu estou espalhando um pouquinho, de 3 em 3. Eu quero ficar posicionadinho pequeno, ficar com 2, com 3 contratos. Se ele for testar o topo, perceba que ele vai da onde eu estou comprando para a retração, seria uns 500, 600, 700 pontos de subida. Aí você pega com 3, você já tem 400 prata. Eu não preciso ficar muito grande, eu só preciso deixar o mercado trabalhar. O mercado, no final, ele se movimenta, faz tendência, faz correção e assim por diante. Aqui, eu estou configurado lá para estopar com 700 e alguma coisa, R$706. Então, se bater, sair tudo, vai pegar todas as ordens, correr o preço muito, R$700 ele vai estopar. Então, só pensar dessa maneira. Percebi ontem, né, que o mercado acabou abrindo, se você lembra da aula de segunda e terça, né? A gente falou lá sobre olhar a vela do gráfico diário, né? Então, retração de 15, a vela do diário já dava que era uma possibilidade, uma vela positiva, na volta você compra, se não chegou no 15, você tem que olhar o 5, e aí olhando o 5, ó, vou tirar as ordens aqui da tela, ontem, o mercado, vamos supor aqui, tá? Se você puxa aqui a tendência, puxar daqui para cá, ó. Então perceba que você ia estar tentando comprar o índice aqui próximo desse cara, né? O que acontece, pessoal? Você tem que lembrar que se você está comprando aqui no primeiro ponto, ó, você comprou, fez o parcial, deslocou o médio para trás, aí você vai colocar mais no meio. Essa vela aqui, talvez, ó, ela tem uma 250 pontos quase de movimentação entre mínima e máxima. Agora não dá para falar se pegou ou não, porque eu não sei se ela fez a mínima ou a máxima primeiro. Então, mas dependendo se você ficou com 1 aqui, com 2, cara, você vai ficar com 3, 4 contratinhos, ele cai do 300 ali, do 200 no máximo a 0,960, dependendo se pegou parcial ou não, você ficou ali com seus 3 contratinhos, etc, 5 contratinhos, e aí tem que esperar. Qual que era a regra? Alavancar a máxima do dia. E aí, lá na máxima do dia, ele permite você alavancar, né? E depois dar uma puxada. Então, assim, eu considero que para quem estava focando na compra, dava para ter ganho dinheiro ontem. Se você não comprou nesse movimento aí, porque você estava de olho na abertura do Dow, etc., cara, teve um outro movimento à tarde que é mais fácil, porque agora você vê a perna de tendência de alta, o mercado voltou exatamente na retração aqui. Então, se nós estivéssemos olhando só o movimento da tendência, aqui você vai puxar a retração e você vai falar, onde que eu vou comprar? Aí perceba, né? Você tem a compra certinho, né? Ele bate no suporte, monta a operação. Se você quis, por exemplo, alavancar já com uma antecipação, alguma coisa, na hora que ele rompe o topo, você pode dobrar a mão, triplicar a mão, dependendo de onde está seu médio. O preço ia ficar, sei lá, vamos chutar aqui que ao comprar aqui, eu joguei meu médio para o 112,050 ou 112,100. Porque eu vou fazer parcial, fiquei com, sei lá, um contratinho, 112,150. Quando eu vou alavancar aqui, ó, eu vou alavancar no 900, tá? Então vamos pensar assim, ó, se eu estou comprado a 150 mais 900, dobrei a mão, tripliquei a mão, divide por 3, o meu médio está no 650.
Então perceba, ó, ele voltou aqui no máximo, após o rompimento, no 850. Então deu para participar e deixar o mercado ir até o alvo. Não estou falando que você vai sair no máximo, etc. Mas, cara, se você fizer o arroz com feijão e ir treinando, aí pensar algo assim, porra, eu vou dobrar minha mão no rompimento, acertei a direção, eu vou aumentar uma vez, 2, 3. Cara, eu gosto bastante, eu falo isso sempre, de quando eu alavanco, deixar uns 300 pontos de lambuja. Então, por exemplo, se eu tivesse feito aquela conta dos 150, eu muito provavelmente eu estaria subindo com uns 3 contratinhos, 4 contratinhos, até 6. De 3 a 6 é o que eu seguro inicial, dependendo de como que fica. Então, ali, eu vou aumentar assim, se eu tô com 5, vamos pôr, eu ia pôr 15, putz, se eu não tiver os 300 pontos que eu deixo ali normalmente para carregar, quando eu não vou fazer parcial, eu normalmente eu faço uma conta diferente. Aí, ao invés de entrar, né, um exemplo, eu quero ter 300 pontos de stop, então eu vou fazer 300 pontos de stop. Aí eu vou pegar aqui e vou falar assim, pô, eu vou entrar no 905. Então, para ficar com o médio no 905, eu tenho que fazer um cálculo sabendo que se eu tivesse triplicado, eu iria para 650 e não ficaria com 300, ficaria com 250. Eu normalmente entro com o dobro da mão e aí conforme ele vai andando ali, se ele anda ou não, tá certo? 50 pontos, 30, eu vou tirando de 1 em 1 da minha mão, 0 a 1, 0 a 1, até o médio vir abaixando sozinho. Aí quando o médio ficar onde eu entendo que é saudável, vamos chamar assim, eu acabo parando de fazer parcial. E aí, queria só relembrar vocês, ó, não é ter feito, mas é vocês terem o real entendimento do que vocês podem estar buscando. Então perceba, vamos supor que independente do que eu fiz ali embaixo, eu só tinha ficado com um contrato, tá? E se eu tripliquei a mão, eu entrei com mais 2, eu fiquei com 3 contratos ao médio de 650, lembra? Só que ele foi até 114 mil, ó, 190. Então, o que acontece? Ó, você vai pegar aqui, ó, 114.190 menos 112.650. Você chegou a estar ganhando 1.540 pontos, vezes 3 contratos, vezes 0,2. Cara, olha como os números são bons se você fizer a coisa certa. Eu não estou falando que você pegou, mas eu preciso que você entenda que não é alavancagem, não é estar posicionado, é comprar no lugar certo, vender no lugar certo, vai te permitir ter uma amplitude muito boa. Se você está executando bem, se está executando mal, não tem problema, porque isso com o tempo você vai ajustando. Agora, por exemplo, imagina aqui onde o índice está agora. Eu estou tentando comprar ali. E aí, assim que abrir o pregão, no começo do vídeo, você vai ver, eu peguei a vela do diário, puxei a retração nela, determinei, eu sei que média é ponto de compra. Vamos supor que ele subisse agora. Eu não vou ficar chateado. Eu vou falar, caramba, eu estava olhando a compra no lugar certo. Dei azar porque faltou 20 pontos para pegar minha primeira ordem. Mas eu estava olhando a coisa certa. Isso tem que servir de motivação. Sei que no começo é difícil, porque a maior parte de vocês estão perdendo dinheiro. Então vocês têm que também colocar na cabeça que, assim, visualizar a coisa certa, entender que faz parte do jogo, acertar, errar, ficar de fora, porque nem sempre dá certo, né? Mas seria a parte legal. Aqui, pessoal, o que o mercado sugeriu pra gente, né? Deixa eu só pegar aqui, tirar isso aqui, exibir, não, tirar aqui, pronto, ó. Limpar todos os desenhos. Ele bateu na retração de 50. Não é questão de bater na retração. Pensa só, o que o preço sugeriu para você aqui é muito claro. A direção para baixo, a direção estava sendo dada por esse cara, daqui para cá, aí ele voltou aqui, aí ele veio para cá, voltou aqui, veio para cá, caiu aqui. Então, assim, ó, se fosse cair, o amarelo tinha que ter continuado, porque é o único tempo que está caindo, que é o que você vê. Você utiliza a análise técnica como padrão. O que aconteceu aqui? O amarelo mudou, topo mais alto. Então, em relação ao fundo também, né?
esse que o gráfico que está na tela é o semanal. Mas o movimento de amarelo, ele é o diário. Que ele está só em 2, 3 velas, está dando as mudanças. 2, 3 velas de semana são 15 dias. 3 semanas. Aí o que você tem que entender? Então tá, toda tendência virou uma perna tendência. Então agora você sabe que você tem o semanal tendo feito perna de tendência e agora ele vai buscar a retração. Então a dificuldade do índice vai ser aqui, ó, na retração do semanal agora. Essa tua análise você não pode mensal, você nem chegou a olhar o mensal disso aqui, né? Não precisa, porque assim, eu já fui lá e olhei a máxima da vela agora. Então pensa, você vai colocar um tracinho na máxima e na mínima do mensal, que aí você vai saber assim, ó, se você tiver, né, ó, dá um zoom aqui, você vai colocar assim, bem, aonde que está o problema ou o mercado vai sugerir que muda o mensal, a vela que está fechada, então o mês de janeiro teria que acionar isso. Então perceba lá no semanal que ainda está um pouco distante, tá vendo? Então você tem aqui um 116, essa máxima que virou olha como lá, ó, o topo do diário virou sendo a máxima do mensal, tá vendo? A regrinha dos tempos gráficos que eu uso. 116,750. E olha lá como eu estava certo no suporte de 15 minutos, ó. E agora como ele já fez a máxima. Então agora, tudo bem. Eu não sei se ele sobe, não sei se ele desce. O que eu posso fazer? Eu não sei o cara que opina. Então assim, eu compro quando está no ponto de compra, eu vendo quando está no ponto da venda. E aí ponto da venda é fácil. Eu vou chegar aqui e começar a pensar assim, ó. Puxa a retração, então você sabe que 550, 700 é a região de venda. Já daria para vender aqui 3? É aquele negócio que eu estava falando para vocês. Pô, como ele já está meio esticado com gap, 3 não me machuca. O que não teria, tipo, critério para justificar para os alunos. Por que eu fiz? Porque aí é a individualidade de cada um. Quantos contratos você pode operar agora? Eu só posso 3, só posso 5. O cara não vai poder errar aqui. Ele tem que ser mais preciso. Agora eu opero 60, opero 50, 30. Cara, qual é o problema de pôr 3 contratos aí? Eu perguntei exatamente por causa disso. Eu tenho estoque de 100 pontos, né, e estou entrando com 3 contratos, parcial com 50. Daí, por exemplo, eu estava aguardando ele chegar nesse range que você definiu. Só que na minha visão, tipo, eu desci por 1 minuto só para olhar. Ele tinha uma média de 200 que ele tinha encostado e ele estava... ele tinha voltado num topo que ele rompeu ontem, nos 5 minutos. Aí aqui, ó, rapidinho, só para que vai acontecer. Eu estaria tranquilo enquanto tivesse essa característica presente. Tipo, vamos supor, eu quero vender, ó. Como é que o mercado está chegando lá no ponto da venda? Ó? Ele não mudou a característica do verde. Então, enquanto isso aqui estiver legal, ele pode ir lá e começar a pegar minhas ordens na retração. Quando o verde mudar aqui, vamos supor que ele faça assim, ó. Aí, olha que foda. O vendedor, teoricamente, já com experiência, ele tem que pular na venda aqui, ó. Porque ele está falando, vou voltar a cair. Porque se isso tudo ficou sendo perna de tendência, ele já vai vir para cá, assim, ó. Por exemplo, pode falar, Barato. eu estou comprando lá no fundo. Um caso desse que você for ler. Então, aqui Não postando nada. é foda. Aí vamos lá. O que você acredita que vai acontecer? Porque você comprou e manteve a posição. Se você acredita na tendência de alta, você está esperando ele bater nessa retração, aí vamos supor. Você subiu com aquele 7, com os 10 que você falou, pô, eu vou segurar. Porra, você pegou lá, se você fez manejo, você está ganhando mais de 500 pontos com 10 contratos. Você já tem mais de R$500 na conta. Aí o que você tem que pensar? Você tem que ter na matemática, porra, 500 pau, 600, 700 pau. Eu já tenho um scalp com 50, com 70, para dar-lhe uma pancada, 50 pontos de stop no zero. Então você não vai dar mole de abdicar e largar isso. Então, porra, talvez chegando aqui, você fala, sabe uma coisa, se bater na retração? Porque se ele chegar na retração, ele vai subir mais 300 pontos. Então você vai estar próximo de R$1.000. O que você faz? Você mata 8, segura 2. Aí você fala, deixa eu pensar o que vai acontecer, deixa o mercado mostrar se é baixo ou alto. Por quê? Porque agora tanto faz se ele romper máximo ou mínimo, você vai ter dinheiro do mercado para socar a bucha. E aí você tira o necessário de ele precisa andar para eu estar certo. Não, agora tanto faz se ele subir ou cair, eu vou poder bater em qualquer lugar. Na mínima de 60, na máxima de 60, na máxima do dia, mínima do dia.
eu vou ter como entrar. E aí agora eu entro muito maior, faço financeiro assim. Agora, é só ter esse entendimento. Se eu escolher que é compra, porque eu acho que a tendência vai continuar, hoje pode dar errado, mas significa que ontem você pegou o movimento inteiro, antes de ontem você pegou ele inteiro, entendeu? O foda é olhar e basear, parear o resultado só do agora. O hoje, esse próximo trade. Então olha lá, ele vai acionar a compra aí falando que vai um pouquinho mais. O que eu tenho que pensar? Se eu estou na região de venda. Então aqui onde ele está, ó, eu já não quero nem ficar de fora. Eu vou povoar aqui, ó, 580, 615, 640, 600, aqui, ó. E eu já vou abrir 3 aqui na venda, ó. E vou tirar a primeira parcial. Por quê? Porque se ele me deixando, eu venho descendo com um pouquinho. O meu objetivo é só ganhar aquela linha. Aí se ele subir, cara, não tem problema dele subir, eu posicionado com 3. Tem problema se eu tivesse colocado muito, aí eu já tô com 15. Cara, para minha meta negativa, eu não tenho mais como trazer esse financeiro para o jogo. Esses casos aí, quando você faz esse manejo aí, se eu leva tudo de uma vez? A corretora vai me estopar. Eu não tenho uma preocupação de stop, entendeu? Mantenho um limite um pouco na corretora, porque o meu stop é ali. E por que eu pedi para os caras não cobrar corretagem? Porque, cara, às vezes eu tô com 200 contratos. Estopar ali era 2 pau no stop, eu falei, não faz sentido. Entendeu? E eu prefiro ser assim. Isso aí vale para nós também. É. Da ativa. Só que ainda eles estão terminando de ajustar. Vai ficar bom a partir de fevereiro que tem um negocinho legal. Não dá problema. Aí você distribui Aí onde ele está, você já tem que considerar que ele pode estar testando o topo de 5 minutos. Então, se ele fizer a mínima de 5, o que vai acontecer? Você já tem que pleitear que, caso o mercado queira, ele já vem para dar uma sapatada para baixo. Só que assim, isso para vocês aqui do Core que já tem um pouquinho mais de experiência, mas você já tem que entender que aqui, ele já vai tomar aqui, assim, a sugestão é essa. Aí o que acontece? Aqui é uma venda duríssima, porque ele dá a venda em cima do suporte de 15. Entendeu? Aí quem vende está apostando no quê? Porra, não é o 15, é os 60 minutos que vai corrigir. E aí, olha só, eu operando o 5, eu já tenho que ter na cabeça assim, cara, se esse cara for cair, ele vai cair para 111,350, meio da média. Eu tenho 2.000 pontos para baixo para ele cair. 2.000 pontos. Então, assim, dentro dessa sabedoria, eu posso falar, não, porra, vou alavancar daqui 600. Não, vou deixar ele passar desse suporte primeiro. Porque depois, quando ele sugerir que passou, eu vou ter mais 1.000 e poucos pontos para pegar cheio e com facilidade. Então, eu tenho passar e corrigir. É quando ele perder a média, perder a coisa, fizer uma mínima de 60. E assim, é engraçado, o mercado vai te mostrar em termos de velocidade, momento, e aí você vai começar a sentir que realmente é isso aí, entendeu? Olha lá, ó. O ideal era ter vendido de primeira, que teria pego parcial. Vendi na segunda, ó, olha como ele não mudou a característica. Ó, e tá chegando lá no 590 para me pegar mais 3. Ó. Pegou 3 lá, ó. Isso que você fez agora já estava colocado na tela ou você Já tá. pôs na venda? É, já, não. Eu só tirei aqui para... Ah, tá. Para ensinar. Como é que tu faz isso pra tirar as ordens? Aqui tem um olhinho aqui em cima. Tá. Fica parecendo um disco voador ali. Isso aí é o teu, né? Não é próprio. É o próprio. É o Profit. Esse aí, entre aspas, não pescaria, mas pelo nível de retração do FIBO e não pelas médias lá, quando você está indo a favor das médias, né? É. Aqui, tipo, é a retração do preço. Agora, lembre-se que a primária está de alta e ele me deu a compra aí, né? Então, assim, se ele for subir e cancelar a venda, ele pode passar direto. Eu estou operando fora a abertura, entendeu? Exato. Aí, ó, pegou todos os parcéis das duas compras. E eu tô a R$30 do preço. Eu tô tranquilo. O que não pode é ficar grande. Lamber, né? É.
Vou até tirar Saber que tem notícia hoje. Vou tirar as compras aqui. Tem que horas? Tem. 10h30 tem a inflação, que é um dado foda. Aí vai... É aquele que tem mexido todo dia, né? Olha lá, ó. Ele pegou 2 parciais, eu tô com 3 contratos. Então, assim, cara, 3 contratos, qual é o meu transtorno? Tô vendido, ó, média do dia 480 0 a 0. Isso aqui é 0 a 0, mas, cara, tô com expectativa que ele cai. Eu não preciso zerar esses contratinhos aqui, os 3. Eu preciso ficar bem vendido na retração. Olha lá, quem teve paciência do que a gente falou na mentoria. Cara, olha a retração de 5. Bateu, você foi lá, entrou, parcial, desloca o médio para cima. Quem opera maior tem mais margem. Entendeu? Aí aqui, ó, se eu não quiser fazer lambança, diminui para 2. Porque com 2, se eu for vendendo em cima, eu corrijo mais rápido 2 do que 3. E assim, como eu entendo que ele chegou nos 5 minutos, não tem down, eu vou trabalhando aqui para tentar respirar. Não para estar certo, tá? Ó, aí aqui, deixa eu só mudar uma coisa aqui. Pô, manejo 2. 4, 5. Pode ser? Agora, aqui em cima da média, assim, ó, põe 1, pegou parcial, desloca o médio e vou tentando só ficar posicionado pequenininho. Lembrando que, assim, eu não teria problema de abrir 10, segurar 10 com 300 pontos de stop agora. É 600 pila de stop. Só que eu entendo ser melhor para mim entrar e sair, porque eu vou rodar os 10 20 vezes no mesmo lugar. Só que eu vou guardando, aí ponho pequeno, não quero ficar grande nunca, que aí grande assusta. E é o que a gente não quer. Vou no banheiro aqui e já volto, gente. Não, a minha ordem tá lá embaixo. A saída tá lá embaixo. Então, fica bem posicionado porque você vai dobrar em outro momento. Pensa, o 60, se ele chega lá embaixo, você vai poder 5 e ganhar mais dinheiro. Cara, você vendeu o ponto certo. Se o mercado for cair, você vendeu no lugar certo. Eu, por exemplo, aqui tô tentando fazer tranquilo para mostrar pro cara que eu não preciso fazer nada que vai dar dinheiro só ficando quieto. Perfeito. Isso que eu aprendi a levantar. Aí, aqui você pode sair. Peraí. Aqui é real life, man. Não tem essa. Espirra, tosse, corta. Vai. Ai, meu Deus do céu. E uma pergunta bem assim, interessante para mim. Quando você vem assim, é por causa do tempo do gráfico? Na verdade, não. Porque às vezes eu acho que já está tudo trabalhando na tua cabeça. Não, eu Você já tenho, sabe. eu sei o que ele vai fazer. Então, por exemplo, aqui, pessoal, independente de como está o preço, eu já sei, por exemplo, que no ponto de compra, que é a retração do dia, ele vai azedar. Então, olha só, ele bateu no VWAP, que era a retração. Ele vai dar uma venda aqui, mas é uma venda lenta, que é a venda no ponto de compra. Eu já sei que a venda na mínima do dia, ela pode ser sacana. Por quê? Porque é suporte de 15. Então, o ideal seria eu pensar, alavancar, aumentar minha mão com o DAO aberto. Por quê? Porque eu vou ter mais alguns itens ajudando. Então, assim, agora eu tenho ações fechadas, ADR fechada, Dow Jones fechado. Com o Dow Jones aberto, eu passo a ter ações, ADRs e o DAO. Então, eu tenho a perspectiva do Dow Jones, que as ações lá podem estar caindo, e se o nosso mercado chegar, significa que ações e ADRs estão caindo. Unidade. E aí a minha probabilidade aumenta. Então, assim, em cima disso que eu vou. Da mesma maneira que eu sei que agora ele está querendo subir, ele pode passar direto e ir embora, mas ele pode dar uma compra fake aqui no topo. Por quê? Porque é a região da venda. E eu também sei que agora você tem sempre na volta, a região de venda aqui vai ser de 1 minuto também em venda. Aí, depois com o tempo, você começa a abrir venda nessa retração. Por quê? Porque eu estou positivo. Aí eu uso o dinheiro do mercado para me gerar conforto. E aí eu quero ficar pequenininho. Sei também que agora para ele cair, ele precisa quebrar o padrão da subida. Onde que quebra o padrão? Você começa a ver, ó, subiu,
desceu, novo topo. Então, quando perder aqui, ele fala que é possível ser agora isso aqui, perna 1 para baixo, teste de topo, e agora ele poderia deslocar mais. Então, assim, eu vou esperando o mercado mostrar, e aí eu vou tendo amplitude. O que dá para fazer aqui, ó? Eu posso pegar aqui, eu tô com média 480. Se eu fosse aumentar aqui, eu posso pôr 4 contratos, só que eu tenho que lembrar, se eu estou vendendo agora na mínima aqui, que seria 320, com 480, eu estou com 160 pontos de lombuja. Se eu dobrar, eu só vou ficar com 80. Então, se eu vender no 320, o meu médio vai cair para 400. Aí eu poderia aumentar no 320, 2 contratos com stop no 400, e desse com 4. E aí, só que eu faria parcial perdendo fundo. Então, assim, o meu parcial ia colocar 255, 205, 0,2 e jogo o meu médio ainda mais para cima. Porque você ainda está pensando na retração da compra do tempo maior. A compra ainda está vigente, o ponto é aqui. Então pensa só, eu sei que é uma venda difícil, porque ele está dando venda em cima do ponto da compra. Eu não sou adivinho, por mais que me chamem de mago, o mercado já me mostrou que o ponto da compra é para você querer comprar, não para você querer vender. Normalmente, se você interagir nesses pontos, você estraga teu médio. É muito mais, eu vou ter que contar com a sorte do que eu ser técnico. Ser técnico significa que eu sei as probabilidades, sei onde o mercado tende a me endurecer mais e, por inteligência, porra, se vai ficar mais duro, mais difícil, por que eu vou me expor nesse ponto? É isso que eu não quero, entendeu? Só que assim, esse é um outro momento, principalmente pro pessoal da mentoria. Porque agora eu só preciso que o cara venda, fique posicionado e deixe o mercado andar. Você vai começar a entender que, pô, você não precisa ficar exposto o tempo todo, querendo clicar em todo lugar. Tem lugar específico. Perceba como foi o dia. A gente falou da compra porque era suporte do 15. E eu dei azar, mas eu estava olhando a região certa. Lembre-se que não é um número, é região. E agora, na região da venda, não tem o que falar. Se você puxar a retração de 5 minutos lá, ó, tira as ordens aqui para não ficar confuso. Mas, cara, ele ia entre 555 e 700. Cara, ele bateu e foi até 640. Cara, chegou lá, não pegou talvez todas as ordens, não me deixou, mas é muito cedo. Não temos Dow Jones, eu tô só na maciota. Aqui eu tô indo devagarzinho para o pessoal poder respirar junto. Entendeu? Eu vou aqui num contexto de normalidade, ficar quieto. Aí vamos lá, vai sair notícia importante. Eu tenho que saber. 10h30, né? Que vai sair o... É uma notícia que balança pra caralho, não compensa ficar. A não ser que, por exemplo, ele esteja lá no 113 mil e eu vendido no 500, eu vou pôr stop no 0. Porque aí, se ele for a meu favor, eu tenho o deslocamento de 60 minutos, que é aqueles 2.000 pontos que eu tava já analisando. Que é assim, o mercado está subindo há muito tempo e mais cedo ou mais tarde ele vai corrigir. Ele corrige primeiro no 1, depois no 5. Aí ele fica olhando, a tendência continua onde? A tendência continua no 1. Aí ele pinga na média, pinga na retração e vai embora. Aí uma hora o 1 muda. O 1 muda por quê? Para o 5 vir corrigir. Aí o 5 continua. Aí o 5 muda por quê? Para o 15 vir corrigir. Aí enquanto o 15 está pingando na média, que é o que tem agora, eu sei que eu estou enrolado. Então a direção do diário é máximas e mínimas maiores, né? E agora existe uma possibilidade do mercado querer cair. Só que eu sei que para cair, o meu alvo tem que ser 60 minutos. Então, o cara que está mantendo venda, ele está de olho assim, pô, eu tenho que esperar fechar essa vela de 60 minutos. Quando perder uma mínima de 60, é o 60 andando. Então, cara, não tem o que fazer agora. Se eu clicar agora é fazer lambança. Aí eu não quero fazer a tal da lambança. Perceba lá, ó, se eu tivesse vendido e baixado o meu médio para 405, ó, olha que engraçado, ó. Ele teria estopado? Não, porque ele fez 395. Então eu estaria aqui, deixa eu ver aqui uma coisa, se ele pegaria o parcial, 265, eu não teria pego o parcial ainda. Mas ele está dando venda, é uma venda difícil, com suporte. Aí eu tenho que contar mais com a sorte. Qual que é a regra? Com 2, com 4, com 6, eu não fico atabalhoado. Eu começo a me atabalhoar quando eu tô com 15. Por quê? Porque eu já não tenho mais defesa. Aí você tá com 15, ele correu 200 pontos contra, aí o financeiro começa já me azedou. Aí vem as mesmas, putz, eu acho que hoje em dia tá difícil, eu acho que ele me sacaneou. Mas aqui onde ele tá, por mais que ele tá dando venda, é o ponto da compra, a retração do dia. É uma compra fraca? Não sei. Mas vamos lá devagarzinho. O que eu quero das pessoas é assim, o que tem de comum no Monteiro, no Hudson, no Paco, em mim, em quem tá indo bem,
não é clicar em qualquer lugar, é clicar no ponto certo. Aí veja, a gente estava lá num primeiro momento comprando num local que todo mundo pode entender que era ali, e a venda também ficou muito clara, porque se o 15 está no ponto de compra, o 5 está caindo. É a regra que eu falei. Para o 15 corrigir, chegar no suporte, o 5 muda de comportamento. Vai perder média, etc, etc. E aí, na volta, o 5 vai entender assim, porra, na volta, se eu tenho uma perna de tendência de baixo, eu vou testar o topo. Aí ele tornou importante a resistência. O trade de 1 minuto, ele é fraco demais nesse começo do dia. Por quê? Porque, tipo, você está operando só especulação. Entendeu? Aí que está o diferencial. E aí, se você... As pessoas falam bastante, eu não consigo segurar minha mão, nossa, o mercado me sacaneia. Cara, desculpa, é porque você não acredita. É falta de conhecimento. Acreditar, não é conhecimento. Às vezes você tem conhecimento até demais, barato. Mas acreditar. Aí eu fico vendo aqui, vamos supor, se eu tiver, num primeiro momento, se eu tiver... Como chama? Ai, caralho. Pouca experiência. Num primeiro momento, nós vamos falar assim, cara, eu preciso de conteúdo. Então, assim, você precisa de análise técnica, aí começa a dar errado, você fala, cara, eu não consigo análise técnica, eu preciso do renco. Aí você pega o renco. Aí o cara, não, mas eu preciso do indicador. Aí você vai pro ADX, aí você vai pra banda de Bollinger. Beleza, aí você vai ganhando conhecimento. Aí você olha a tela do Paco, ele fala, que porra é aquela que não tem gráfico? Não, é fluxo agora. Agora eu vou pro fluxo. E aí consome... Aí daqui a pouco é bookmap. Só que aí eu tenho tanto conhecimento e eu não sei o que fazer com aquilo. Aí não adianta. É a mesma coisa você ter um monte de cliente na tua empresa e, cara, não tem produto para entregar. O que adianta? Não é válido. Perceba aí, ó, do jeito que ele está caindo, mesmo o cara que comprou, ele comprou e deu parcial em tudo. O cara já tirou o médio dele fora. Aí ele falou, bem, eu vou pôr stop no zero porque tem que parar. O manejo, ele vai dar a impressão que você se torna invencível. Mas o mercado, ele sempre vai te trollar. E é uma coisa que eu aprendi a duras penas. Então, assim... Eu faço e depois eu vou para o movimento do mercado, não impor a minha vontade. Então, assim, hoje eu perco. Quando? Quando é 9 horas, eu falo, puta, mano, 9h15 eu já quero sair, mano. Aí que chega no ponto, eu dou uma forçada maior, aí 150 pontos contra, e aí eu falo, putz, ou ele vai me estopar na margem, ou ele me deixou grande e eu fiquei negativo. Aí agora meu dia é ficar correndo atrás do ramo. Olha lá o pontinho de compra, ó. O que aconteceu com ele? E não tem nada demais, ó. Perceba só aqui uma coisa, ó. O mercado, em relação a esse cara, ele pode fazer média móvel para depois cair. Mas ele respeitou o ponto de compra, então mesmo o cara que comprou aqui, ó, ele vai. Qual que é a sugestão? Num primeiro momento, para você, tipo, principalmente para quem opera bem pequenininho, cara, os primeiros 50 minutos, faz o pontinho e guarda dinheiro, faz o pontinho e guarda dinheiro. Porque aí vai chegar naquilo que você falou. Pô, 60 eu consigo entrar com 3 contratinhos depois. Cara, entrei, ponto de venda, saio no ponto de compra. O ponto de compra eu faço. Aí você vai chegar lá com 80. Aí quando ele chegar na média de 5, na retração de 5, de 15, você vai abrir um com 300 pontos de stop no zero. E aí quando vier para baixo, você vem dobrando, triplicando a mão e fazendo dinheiro. Aí você entra... Eu normalmente faço isso, né? Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu desço com 2. Quando chegar na mínima do dia, eu vou bater 8, um exemplo. Porque eu 3 vezes mais, 4 vezes mais a mão. Só que 50% dessa mão, ou 60%, eu vou fechar com 30, 40 pontos. Que eu só dou a pancada, faz o dinheiro, o volume mais rápido ali no começo, para depois voltar. E aí eu sigo, tipo assim, só dobrado. Aí eu fico com 4, mas o médio longe. Porque aí eu permito o mercado corrigir, voltar na média e eu permanecer no conceito da direção. O mercado teria que mudar para eu mudar de opinião. Então aqui, ó, do jeito que ele está, eu tenho algumas regras. Então, assim, o que seria uma mudança de mercado? Ele já te mostrou perna de tendência, perna de correção, tendência, correção. Tamanho e proporção tem aí. Então, se o amarelo continuar, eu vou seguindo com o amarelo. Então, a correção de amarelo, você sabe que já vai ter que pagar para ver. Se você alavancar de uma maneira que o seu stop fique abaixo de amarelo, tá errado. Porque você está tornando impossível você permanecer. Então, aí que entra a matemática, saber fazer as contas, etc. E aqui, como eu estou tradando 5 minutos, o amarelo é 1 minuto. E eu tenho que pressupor que os 5 minutos, por mais que ele bateu no ponto da venda, ele poderia voltar no ponto da compra para aí sim cair maior. Então, eu tenho que tentar manter meu zero por aqui, ó.
que é justamente onde está meu médio, se for olhar lá, quando a gente fala assim, ó, 477. Aí começa a entrar as regras. Só que se falar todas as regras agora, você não consegue pegar, porque é muita informação para você olhar. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é o seguinte, eu só vou vender o ponto da compra, o ponto da venda relevante, eu vou comprar o ponto da compra relevante. E vou ver o que acontece. E aí, não precisa clicar, não precisa estar com dinheiro, mas o interessante era, de repente, você chegar aqui e falar assim, porra, como é que eu poderia ter vendido o índice ou comprado, né? Vamos pensar. Então, você vai começar a decorar isso aqui, ó. Essa mudança de padrão, o que, que aconteceu? Lembra que eu risquei aqui e falei assim, ó. Eu risquei e falei assim, ó. Para que ele não chegue mais lá, ele vai ter que mudar essa característica aqui. Ó. Aí, onde que vai mudar essa característica? Agora é mais ou menos isso. Isso aqui é mais ou menos isso. Ó a característica mudando. Aqui seria uma mudança de característica. O que, que aconteceu lá embaixo para subir? Ele estava aqui, ó. Aí você pode chegar à conclusão de algo assim, ó. Ele quebrou a linha de tendência. Ele rompeu um topo. Mas perceba que depois ele testou ainda maior. Então ele fez o azul fazer... Azul não, vamos pôr em vermelho aqui, ó. Ele fez vermelho chegar aqui, aqui. E aí ele tornou maior. Então eu começo agora a falar assim, o que, que precisa acontecer? Eu preciso memorizar isso para que quando acontecer, eu gere assim, onde que eu posso aumentar minha mão, até onde ele foi, para saber onde que eu faço meu parcial. Então eu tenho que ter algumas percepções para que eu me torne mais assertivo, mais incisivo, de agir em benefício para com o meu dinheiro. O que, que acontece muito? Como eu estou olhando muitas coisas, tem venda, tem compra, e aí eu começo a agir sem ter a regra do comportamento. O que, que eu estou buscando? Então, por exemplo, a minha venda atual, ela não é uma venda para ganhar agora. É uma venda onde eu vou falar assim, bem, eu quero pegar a venda de 60 minutos. Então, o que, que tem que acontecer? Vai negociar a primeira vela, muito provavelmente a segunda, aí na terceira vai abrir o Dow. Aí, ali... teoricamente, quando vai chegar a possibilidade de eu fazer a minha dobra, meu triplicar de mão e ter alta probabilidade de acerto. E é ali que vai estar o dinheiro. Porque aí, como eu tenho um pedação de preço ainda para andar, fica mais fácil. Começo do dia, bandidagem pura, né? Eu faço a retração além do movimento onde você pegou a venda. E na realidade eu tinha entrado ali comprado na média de 200 lá do 15, que é ali embaixo. Eu fiz uma compra e vi que ele voltou de novo na média de 200, eu fui, botei mais 3 ordens para sair com 20 pontos, joguei um pouco meu médio e eu vi que ele subiu e passou das médias do 1. A partir do momento que ele passa da média do 1, ele lateraliza. Quando eu vou, ou pelo que eu percebi, você nesse momento nem pensa em médio, você passa as retrações e passa a observar essas mudanças de comportamento. É porque eu opero comportamento de preço. Eu não estou preocupado com a média, eu estou preocupado com o meu entendimento do que vai acontecer. Então, por exemplo, se eu estou focando na venda, quero que você entenda isso. Cara, eu sei o que vai fazer, então perceba o comentário que eu fiz agora há pouco. O que eu falei? Porra, eu sei que, como eu estou pelos 5 minutos, que seria esse cara aqui, ó, perna 1, perna 2, e o 5 bateu no ponto de compra, então perceba, ó, o cara comprou o 5, ele comprou parcial, jogou médio para trás, olha quanto o preço deslocou, 300 pontos, com mais do que ele gerou aqui de gordura, deu 400 pontos, aí ele ficou com 1, com 2, pensa, eu gerei 150 reais, gerei 80 reais, depende, operando bem pequenininho, de ponto de compra para ponto de venda, chegou no ponto da venda, e eu vou querer vender, que ele também deu a venda. E aí, por que era venda? Era só puxar a retração. Ó, onde ele foi lá. A venda era entre 415 e 470, ele fez 500. Cara, a região tá ali, 515. E agora ele vem. Só que agora ele está tornando o movimento da queda maior. Quando ele torna o movimento da queda maior, você já tem que saber que isso, provavelmente, é uma reversão de tendência. Olha como ele começa a ficar bonito agora ao vendedor. Ele fala, ó, perna 1, perna 2. Qual que é o alvo da queda? 100
E sabiamente você explicando isso aí, eu penso na minha cabeça, não, eu quero ser inteligente, tá? Aí eu pergunto, pô, por que eu não comprei o ponto da compra, fiz a retração lá no ponto da venda, aí saí até o ponto da compra, no alvo da venda do tempo de 5 minutos, e aí eu encerro minha compra e desço na venda porque eu sei que ele vai corrigir no outro tempo. Eu posso fazer isso, eu posso pensar isso, ou isso é mais prejudicial do que benéfico? Então, é que agora, no que você está me falando, é loucura. Porque você não previu isso antes. E falar agora, você só está se frustrando. Mas veja, se eu tenho uma convicção Aí você pode fazer. que ele vai vender, mas eu quero pegar as correções. É o que eu falei para ele. Faz pontinho de compra, faz pontinho de venda, vai guardando dinheiro. Curtinho. É uma possibilidade. Sem Só ficar que posicionado. não agora. Porque agora você vai falar, que bosta que eu sou. Olha, compra, venda, compra, não fiz nada. Mas você não pode julgar o que você não tomou decisão. Porque aí você vai gerar frustração. Mas igual ali no ponto de compra, você marcou na abertura. Poderia ter feito curto, sem ficar posicionado. Sim, E esperar principalmente o quê? para quem opera Esperar- pequeno é bem importante isso. Um contrato, dois contratos, tá, 2, 3. É, você vai de 1 com 20 pontos, 20 pontos. Porque 20 pontos você vai ganhar R$3,50. R$3,50, 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 R$3,50. Daqui a pouco você tem R$30, você abre um, já tem 150 pontos de stop num. Aí agora você vai romper a vela de 60. Vendo e vou pegar 200, 300 pontos com o meu stop no zero. Só que o que acontece? Você vai ter que falar assim pra mim, né? Toda vez que eu decidir manter, que é uma coisa que acontece com o pessoal, vou alavancar, etc., você tem que entender que tudo eu preciso escolher bem escolhido. Então, aonde eu vou entrar, aonde eu vou fazer meu manejo, quantas ordens eu ponho, que horário eu faço, se o Dow Jones está aberto ou não está, certo? Se o mercado está rápido ou lento, se é compra ou venda, tudo isso faz diferença. O comportamento da venda é um, da compra é outro. E eu, pelo menos, vejo isso com muita facilidade. Só que eu falo assim, mas se você não tiver essa percepção, é muito difícil. Porque eu falo e você fala, sim. Mas você não está entendendo, entendeu? Você só está ouvindo. Enquanto você não olhar o gráfico e entender que existe... pensa, você pode ter uma vela de 1 minuto com 400 pontos e uma vela com 80. Existe diferença em comportamento. A agressividade do mercado, o deslocamento de preço que está fazendo, sugere que você tem que entrar no trade ou não. E isso demorou para mim. Que nem agora, ele está dando venda no ponto de compra. Lembra daquela... É difícil. Por quê? Porque eu só sei que ele vai cair quando ele fizer a mínima de 60. Porque eu estou errado se eu não acreditasse que iria cair. Entendeu? Porque aonde ele está é o ponto da compra de 15. Não tem como eu estar vendido aí se eu não acreditar que cai. Aí aqui eu estaria com a perspectiva de 60 minutos cair e eu estou justificando o motivo pelo qual eu vendi e estou mantendo. Se eu não acreditar nisso, não faz sentido eu estar vendido, você concorda? Porque ele está no ponto da compra. Ou eu teria que estar zerado ou inverter na mão para compra. Então a crença, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. É ela que vai fazer você ter coragem de vender, de comprar. Então, primeiro de tudo, você tem que olhar para a análise técnica e acreditar nela. Então, independente se vai subir ou cair, mas você olhou 60 minutos, porra, esticou demais, chegou no alvo, está devendo a correção, vai ir. Então, você acredita na análise técnica. Aí, depois disso, você vai usar lá 15 minutos, 5 minutos como referência de onde interagir com o mercado. Com essa interação, você tem pontos onde é altamente provável de você conseguir entrar comprado, vendido e executar parciais, deslocar teu médio, trabalhar teu preço. E não pode ter medo de tomar stop, porque a regra é, análise técnica é estatística. Então assim, X vezes dá certo e X vezes dá errado. A diferença vai ser, quando der errado, no caso eu aqui, eu perco 700. Mas quando dá certo, eu ganho 2, ganho 3 mil. Aí a matemática começa a funcionar. Só que no começo a gente está misturando tudo, aí você não tem técnica, você não tem crença, você não tem gerenciamento de risco bom, você não sabe onde agir, começa a dar muito mais errado do que certo. O ideal, sai, tira o corpo fora, vai para fora e começa de novo a criar a convicção que você passa a acreditar na análise técnica. Como?
Funciona aqui, ó. A venda é aqui, a compra é aqui. E aí depois você começa devagar. Mas você tem que pôr uma pedra em cima e falar assim, ó, cara, o dinheiro que eu perdi foi o custo da minha faculdade. Então, você tem que arrumar um jeito de anular o transtorno psicológico que traz a sensação de fracasso. Porque assim, cara, eu fracassei no começo. Mas não foi ninguém que fracassou por mim, eu escolhi fazer. Eu tinha a opção de não entrar com dinheiro, eu tinha a opção de operar menor, eu tinha a opção de zerar em determinados pontos, bem antes de onde chegou. Mas as minhas atitudes, elas proporcionaram aquilo. Independente se eu tinha conhecimento ou não, etc. Não é isso que a gente está pontuando. Mas eu preciso entender que o responsável por aquela merda fui eu, independente se eu achei que queria ou não. Não é porque, putz, eu não pensei que ia dar errado, que a responsabilidade não era minha. Pô, eu tô aqui, eu posso jogar uma pedra pela janela. Porra, eu não quero matar ninguém, mas se cair na cabeça de alguém, a responsabilidade é de quem? Então eu tenho que saber isso. E quando você perde, a significação que você vai dar para aquela perda é de cada um também, da mentalidade, né, cara? Exato. Os que vencem normalmente têm essa habilidade de, cara, isso aqui foi um aprendizado. E aí é o que você fala, paga barato para aprender, porque muitos aqui nesse mercado pagam muito caro. Vamos tentar aumentar a mão aqui só para o pessoal. Nesse mercado Vamos tentar aumentar a mão aqui só para o pessoal ver, ó. E eu não tenho problema, que é 965. Então, ó, no 960 eu consigo 960. Tem o coisa lá, hein? É uma referência de horas. Não, é que agora são 10h15, mas é que ele tá chegando perto do fundo. O que eu quero só mostrar pro pessoal? Olha só, eu posso 960 aqui, ó. Eu já bato no 965. Deixa eu só mudar o meu manejo aqui, que tá no errado. 950 não te preocupa, né? Não, porque eu vou pôr stop no zero. E o fato de ter sido a abertura da bolsa aqui 10 horas, isso você não leva em consideração? Então, é o que eu tava falando. Como é que tá o mercado Por lá prudência, eu tinha que pensar em estopar em outro ponto. Aliás, não entrar, né? Por quê? Porque eu sei que agora sem o Dow Jones é altamente provável me pôr no jogo e não ir. Agora, pelo financeiro, eu vou ter stop no zero. Perceba, ó, R$100. Se ele chegar lá no ponto, eu vou estar com 120, 130. Um exemplo. Ali, 130 com 6 contratos é 120 pontos, 110 pontos de stop no zero. E aí eu falo, cara, é truco. Eu quero 40, eu volto a 100. A probabilidade de andar 40 é maior do que voltar 100. Eu já estou com a probabilidade ao meu favor. E o ponto é importante. Ah, mas sacaneia. Tudo bem, mas sacaneia às vezes andando 80 e voltando na cara. Se andar e pegar meu parcial, vai estar tudo certo. O teu stop aí nessa entrada fica em quantos pontos? Aqui, assim, eu normalmente eu faço na calculadora. Então, assim, o médio do dia, 477, mais, peraí, 1.000, porque eu estou na milhar de cima. Aí eu vou vender mais 4, né? Então, mais 965, 2, divide por 3, eu vou estar com o médio no 135. Entendeu? Esse vai ser o meu médio, e aí eu vou estar com 6 contratos. Cara, se é pra tu entender essa conta, Não entendeu? viajei legal. Tá, vamos lá. Mas ele já pega automático. Ó. Eu já gravei um vídeo, já vi várias vezes. Eu tô vendido na milhar de 113 e a minha alavancagem é no 112, na milhar de baixo. Então, é 1.477 meu médio, porque eu tô na milhar de cima. Mais 965, porque aí agora eu tô na milhar de baixo. 965. Então eu vou alavancar mais 2 vezes. 1, 2. Isso aqui é dividido por 3. Isso aqui é meu médio. Então na hora que ele me pôs os 4, eu tô com médio no 130. Eu ponho stop no zero. E aí eu falo assim, vai lá, vamos ver o que vai dar no mercado. Não é uma condição onde eu faço acontecer. Não, eu condicionei o seguinte, se voltar eu stop no zero. E se for, eu ganho com 6. Dá para apertar mais? Dá. Vamos ver aqui. Vezes 3, Cara, ele faz assim, mais 965, ó. Divide por 4. Ah, vou bater 6 aqui, ó. Aí aqui eu bato 6. Porque aí eu vou estar com médio no 0,80. Opa, 965. Eu já vi esse gap, já fiz pros caras. Aí aqui, ó, eu só puxo para trás a saída. E
Essa aqui eu também vou deixar um pouquinho. 910, é isso aqui, ó, que eu quero sair tudo aqui. E esses dois é o que eu vou manter no final, para ficar dobrado. Eu vou dar-lhe a pancada. Na hora que ele fizer isso, perceba, eu já sei que meu médio vai ser 0,90, 0,85. Então, assim, aqui, ó, eu posso tirar isso aqui, nenhuma, já coloco 8, e quando ele estiver chegando próximo, eu só vou ficar aqui, ó, para pôr o stop 0,65 no 0. Se voltar, beleza. Se for pegando parcial, é Shift B, só para ajustando o stop no preço. Shift B no médio, né? Aí você configura o break-even lá para automático, entendeu? Aí usa o... Ele vai colocando o stop sempre no 0 a 0 da operação. No outro, tem um jeito é que o Igor já deixa na limitada, que é o que acontece, por a malícia dele, a oco, depende da plataforma, ele já tá com o dedo no gatilho, por quê? Chegou, somou as ordens, vai ficar com 8 aqui, ele já fala assim, ó, puf, stop no 0, entendeu? Mas antes, na outra plataforma, ele fazia uma oco lá no 0 que estava do simulador. Mas no mundo real, essa velocidade de fazer um ponto importante e voltar na tua cara e te fuder no oco é muito grande. Então ele já sabe que eu tenho que entrar com a ordem na bolsa, na limitada mesmo. Somou, o médio tá aqui, puf, colocou lá. Entendeu? Porque teria como nessa ordem de alavancagem, você colocar uma oco aqui no ponto que ele falou e fazer tudo no... Você nem mexeu. A saída já estaria na pedra, pegando fila. Aí você não fica nem ansioso, entendeu? Tipo assim, ó, você cruza o braço e a estratégia tá traçada. Ó, na hora que o índice fizer 0,90 aí, ele volta a começar a falar que cai. Vamos ver. E ali, tipo, se o mercado for cair, ele vai começar a acelerar. Tem coisa notícia agora? Sim. Tem. Faltam 8 minutos. É uma notícia filha da puta, viu? Sim, que os caras vão desligar os robozinhos, vai dar aquelas coletadas pra todo mundo. Aí o certo o que é? Eu com 2 contratinhos na hora da notícia era zerar e guardar esse dinheiro para depois da notícia eu sair. Porque na notícia pode dar merda, pode pular a ordem, pode ir contra muita pontuação. A primeira reação dos caras vai ser vender, depois... Olha lá, chegou, lá vem ele. Se acontece alguma coisa. Rompendo o fundo, teste de topo no do menor que 1, ó. Caiu, perna 1 para baixo. Teste, agora os caras vêm socando a botina de novo. Eu poderia Porrando. participar ali na mínima daquele pequeno preto ali que ele deixou? Você pode fazer o que você quiser. Agora, a pergunta não é se eu posso fazer. Você tem noção sobre a probabilidade de você fazer isso? Dá para vender em qualquer lugar. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. O problema é que eu já vi que assim, 965 é a antecipação que eu faria. Aí onde ele tá, ele pode entrar e voltar. Só que eu sei que ele pode dar a venda e cair. O que manda a confiança que você tem nesse ponto. Não sou eu. Tá. Lá vem, ó. Você viu que ele veio, perna 1, testou e agora ele vem, ó. 2 no menor. Só que aí, por exemplo, eu acho que ele poderia dar falso. O 960, eu tô antecipando a 965, mas o 960 é o gatilho. É onde ele fala que vai direto. E aí agora, como ele chegou, eu só faço assim, ó. Vou ficar aqui para pôr o stop, ó. Se ele vier agora, ele vem numa cacetada só porque o cara vai sair estopando. Olha o lote aqui, ó, no 970, ó, 55, tá vendo? Então tô no lugar certinho. Aí aqui, ó, só colocar aqui, ó, que meu médio vai ficar ali, ó. O cara já vai comprar a tua venda, parte da tua venda. Ah, não. A tua Se pegar os parciais, aí eu deixo. Olha a questão lá, entrou. Aí você vai ficar posicionado esse tempo aí? E eu tento entrar num lugar que é exponencial. Tipo assim, ele bate e vai embora. Aí você já tá passando nervoso já. Olha o médio lá, como que vai ficar no 0,90, 0,85. Lá vem, ó. Pau! Ó, entrou, ó o meu médio, ó. 0,93. O que eu faço? Só vem aqui, ó. 0,90. Pronto, stop colocado. Ah, não vai andar? Foda-se. Não é comigo mais, agora é com o mercado. Eu sabia porque enquanto ele não perder a vela de 60, eu não tenho nada. Eu poderia ter ali lá, aquele toque da média de 42, ter puxado a projeção do Fibonacci para ver até o alvo mais ou menos onde ele iria. Só trabalhar dentro desse range. É que aqui é aquele negócio que eu falei. A região de compra de 15 é difícil, não tem DAO. Mas a minha escolha era trocar financeiro. Então, assim, independente do alvo, tá? Não é isso que eu quero bater. Agora ele vem direto, fica vendo. Ó a paulada agora. Porque o cara, ele foi lá em cima e o cara vem apertando. Bah! Pronto. Aí agora, ó.
tiro, arrasto, ó, tô com 5. Aí eu venho aqui, eu já não quero, tira mais um. Aí eu venho aqui, ó, tira mais um e eu já fui para 250. E eu sei que vai ser notícia, tá? Então agora o que eu vou fazer? Vou ficar com meus 2 e colocar um stop aqui, ó, 450. Se sair notícia, eu bato o stop junto. E se não, eu vou pegar um movimento de 60 minutos sozinho. Você ficaria com esse contrato? Por enquanto sim, porque tem que sair a notícia. Cara, e assim, é que é 250 pila. E aí, tipo, você tem que lembrar o que você tá. O alvo é para quanto? 60 minutos? 111, 300. Então a gente tem 1.600 pontos ainda para cair. É mais 600 e poucos reais. Se ele fizer a mínima de 60, os 60 minutos tá caindo. Olha onde ele tá lá. Ó. Olha os 60 minutos. Eu tenho agora os 60 minutos ao meu favor. Olha meu médio. Aqui, a máxima de 60 não pode ser pega. Então, ó, 520 é no stop, é 0 a 0. Ou eu pego 600 pau ou sai a 0. E agora eu posso sair, pescar, posso ir tomar uma cerveja com você, um vinho. Não sou um aprisionado. Isso é a grande diferença. Eu tenho trade do zero, cara. Dinheiro no mercado para trabalhar, ganhar mais. Agora, se vocês não tiverem a condição de respirar e fazer o certo, eu não consigo ajudar vocês. Porque o meu conhecimento, ele é meu. Eu preciso que você desenvolva o seu. E lembrando, eu não estou perfeito, tá? Se eu estipular aqui minha mão para 50 sem contrato, eu não consigo operar igual você de tranquilidade. Então, assim, cada um tem sua dificuldade. A minha leitura é foda. Se o Barato sentar aqui do meu lado, eu faço ele ganhar 50 mil por dia. Só se ele cumprir o que eu vou fazer. Falar. Mas eu não consigo fazer por mim mesmo. Olha que louco. Não é leitura. Psicológico meu dá parafuso. Da mesma maneira que vocês querem fazer o certo, mas sai clicando igual maluco no meio do dia. Clica em pontos, compromete trade, entendeu? São ajustes, tem que ir devagar, respirar. Que nem aqui tá dando 300 conto. Porra, sai positiva, aprende a fechar uma boleta positiva. Vira a primeira semana, vira o primeiro 15 dias, vira o primeiro mês, mano. É isso aí. Na caminhada, né? Ver que dá pra ganhar. Aí depois a gente vê, não, vai cair 2.928 pontos. É outra outro fase, momento. é. Não é esse o objetivo, não pode querer ganhar dinheiro agora. Tem que criar a política de, cara, eu sou um vencedor. Isso. Essa energia da vitória, ela te motiva a continuar estudando e ela vai dizer pro teu cérebro, cara, é bom, sabe? É bom ganhar com isso aqui. Premia os pacientes, o cara que se dedica. Olha a pancada do cara dela agora, mais 600. Porque os 60 minutos tá vindo. E assim, agora, só que eu sei o comportamento. Então qual é o comportamento? Fecha essa vela de 60. Eu vou até zerar aqui por causa da notícia. Não, eu vou deixar. Mas é só para entender. Cara, vai ser notícia, não compensaria 3 ficar. minutos, Tá? Era mais fácil zerar. Mas se ela vier a favor, vai dar os 1000 pontos que eu precisava e aí você vai entender. Mas eu condicionei. O certo é zerar. Porque assim, mano, 400 pratas. Postura correta. Em quantos minutos? 1h30. Oi, Igor. E tudo começou você analisando o movimento, você acreditou no movimento Eu de estava 60. focando no ponto de compra de 15. Se ele pegasse a compra, eu ia levar a compra até o ponto de venda. Lembra que eu falei que eu gosto de vender? Então, cara, 90% das minhas operações eu estou vendido. Agora pensa, eu olho o índice está comprado, aí eu olho o dólar, está vendido, dá para fazer no dólar. Então, só que eu só faço o índice hoje, eu não opero outra coisa. Então, eu fico buscando a venda. E a compra, não é que eu não faço, é que quando eu entendo que é compra, eu faço mais ou menos como você falou. Que é assim, eu entro, fecho um pouquinho, aí eu pego um pouquinho, aí eu fico com 2, 3, levo até o ponto da venda. Aí 2, 3, eu desço pro ponto da compra. Eu vou guardando, aí quando eu tô com 400, 600 conto, eu zero e fico esperando o rompimento da vela de 60. Que aí eu não fico posicionado, porque a compra me dá urticária, entendeu? Eu não consigo. Ah, mas você não é um mago? Cara, não sei te explicar que porra é essa. Sim. Aí o índice está no 500, dando 400 pratas, zero ou não zero. A decisão é de quem? De zerar. É do mercado? Fudeu. A gente está no gráfico de 60, não é isso? A gente poderia, de repente... uma notícia em 50 segundos. Eu poderia botar uma ordem de saída ali na média do... Você poderia, mas por que você está pondo? As suas perguntas, elas não têm base no meu modo de entender. Porque o poderia tem que ser aferido. Tipo, eu acho que o movimento de 60 é muito melhor do que colocar qualquer outra saída aqui. Só que eu preciso que você entenda, assim, por que seria melhor?
Porque todas as vezes que os 60 minutos estiver assim, eu vou tentar pegar essa correção. Então, estatisticamente falando, eu participei de todas que deram certo. E se hoje desse errado, eu não me incomodo. No começo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Eu posso isso, eu posso aquilo. Ok. Poderia fechar um. Vai sair a notícia, vamos ver. Vapo. Pensa assim, pessoal. Ele cair agora é voodoo. Eu não sei se ele vai cair. O que eu posso fazer é ter a crença. Como é que construo a crença? Praticando. Tem a questão da satisfação pessoal, de você olhar o resultado financeiro, isso ser para você. Se você vai manter ou não, é porque você tem crença. Não adianta você fazer, eu acho, aí hoje não vai, você manteve, aí amanhã vai, você não manteve. Você fica naquele vulco na loucura. Então, no começo, não é legal fazer isso. No começo, você fala assim, cara, eu sou ganhador, eu vendo, compro, fecho, guardo dinheiro. Alavanco, dinheiro. Tem que gostar de dinheiro, a primeira questão. Eu pensei assim, quando você estava lá no gráfico 60, possivelmente uma notícia, não sei se ele bateu lá a média rosazinha sua. Aí agora subiu 20 pontos. E aí eu pensei o seguinte, eu botaria uma saída lá, se ele batesse o guarda-roupa financeiro, esperava depois do down fazer uma nova entrada bem mais tranquila. Sempre possibilidade. Eu posso fazer ou não. É escolha pessoal, entendeu, Genival? Toda vez que for escolha pessoal, vai ter hora que você quer, aí o Christian vai agir de outro jeito, o Brunão vai agir de outro e eu vou agir de outro. Não tem como falar se isso é certo ou errado. Só quando você pratica e olha assim, olha meu resultado, tô indo bem pra caralho. Eu vou falar, cara, continua fazendo o que você tá fazendo. Ou seja, começar a fazer, catalogar, ver se está dando certo. Por isso que é difícil. E aí, num primeiro momento, a gente não consegue catalogar nada. Por quê? Porque você está preocupado em recuperar o dinheiro que você perdeu fazendo merda. E aí as merdas continuam, porque você não está ajustando nada. Então tem que retroceder e começar do básico. Ponto de compra, ponto de venda. É ali que eu começo a fazer operação. E a partir de agora eu vou tentar fazer uma nova história para mim. Só que agora fazendo certo, sem estar envolvido emocionalmente, sem ficar se colocando em situações esdrúxulas, né? Que é o sensato. Aqui, por mais que ele volte, pensa só, eu tenho o alvo de 60, a média móvel, a retração, o diário poderia querer corrigir. Então, assim, todos os pontos para lá. Eu já tenho a primeira mínima de 60 e a vela. Se hoje fosse um dia de 9 velas de 60 minutos, uma embaixo da outra, eu já estou participando. O meu financeiro não seria 600, 700 pau. Ele pode ser 2.000, 3.000. Sem eu fazer mais nada. E tem gente que trada, não consegue sair um mês positivo e não consegue parar e fala, cara, parei. Cara, por isso que você faz as operações, depois se levanta, fica a gente se roendo lá do outro lado. Pô, só de frente à tela. Claro. Eu vou ali... vou dar uma respirada. E a gente fica lá, volta, e tu bem tranquilo, depois chega, começa a abrir a plataforma. Ou seja, a tua metodologia você já aplicou, só está esperando a participação. Agora é com o mercado, não é comigo mais. O que eu tenho para fazer aqui? Eu tenho que esperar fechar uma vela de 60, na mínima dela eu posso fazer a mesma alavancagem de novo. É onde eu vou começando a melhorar. Aí eu posso pôr 2, posso 3. É que hoje tinha um temperinho a mais que essa notícia. Eu não gosto de operar com notícia, porque assim, ele ter vindo a favor e contra é sorte ou azar. Não tem técnica. Mas perceba o que eu fiz. E aí todas as velas de 60 agora... você vai usar a tua metodologia e sempre procurar alavancar do teu favor. Exatamente. Sempre apostando no zero, ou aí tu já começa a guardar? Vamos até uma satisfação. Em algum momento tem que dar a satisfação, né? Aí que é o detalhe. Fazendo intervalo, pessoal. Eu não sei se ele vai cair. O que eu posso fazer é ter a crença. Como é que construo a crença? Praticando. Tem a questão da satisfação pessoal, de você olhar o resultado financeiro, isso ser para você. Se você vai manter ou não, é porque você tem crença. Não adianta você fazer, eu acho, aí hoje não vai, você manteve, aí amanhã vai, você não manteve. Você fica naquele vulco na loucura. Então, no começo, não é legal fazer isso. No começo, você fala assim, cara, eu sou ganhador, eu vendo, compro, fecho, guardo dinheiro. Alavanco, dinheiro. Tem que gostar de dinheiro, a primeira questão. Eu pensei assim, quando você estava lá no gráfico 60, possivelmente uma notícia, não sei se ele bateu lá a média rosazinha sua. Aí agora subiu 20 pontos.
E aí eu pensei o seguinte, eu botaria uma saída lá, se ele batesse o guarda-roupa financeiro, esperava depois do down fazer uma nova entrada bem mais tranquilo. Sempre possibilidade. Eu posso fazer ou não. É escolha pessoal, entendeu, Genival? Toda vez que for escolha pessoal, vai ter hora que você quer, aí o Christian vai agir de outro jeito, o Brunão vai agir de outro e eu vou agir de outro. Não tem como falar se isso é certo ou errado, só quando você pratica e olha assim, olha meu resultado, tô indo bem pra caralho, eu vou, cara, continua fazendo o que você tá fazendo. Ou seja, começar a fazer, catalogar, ver se está dando certo. Por isso que é difícil. Esquece o resto e fica E aí num primeiro momento, a gente não consegue catalogar nada, por quê? Porque você está preocupado em recuperar o dinheiro que você perdeu fazendo merda. E aí as merdas continuam, porque você não tá ajustando nada. Então tem que retroceder, e começar do básico. Ponto de compra, ponto de venda. É ali que eu começo a fazer operação. E a partir de agora eu vou tentar fazer uma nova história para mim. Só que agora fazendo certo, sem estar envolvido emocionalmente, sem ficar se colocando em situações esdrúxulas, né? Que é o sensato. Aqui, por mais que ele volte, pensa só, eu tenho o alvo de 60, a média móvel, a retração, o diário poderia querer corrigir. Então, assim, todos os pontos para lá. Eu já tenho a primeira mínima de 60 e a vela. Se hoje fosse um dia de 9 velas de 60 minutos, uma embaixo da outra, eu já estou participando. O meu financeiro não seria 600, 700 pau. Ele pode ser 2.000, 3.000. Sem eu fazer mais nada. E tem gente que trada, não consegue sair um mês positivo e não consegue parar e fala, cara, parei. Cara, por isso que você faz as operações, depois se levanta, fica a gente se roendo lá do outro lado. Pô, ele só de frente à tela. Claro. Eu vou ali... Vou dar uma respirada. E a gente fica lá, volta, e tu bem tranquilo, depois chega, começa a abrir a plataforma. Ou seja, a tua metodologia você já aplicou, só está esperando a participação. Agora é com o mercado, não é comigo mais. O que eu tenho para fazer aqui? Eu tenho que esperar fechar uma vela de 60, na mínima dela eu posso fazer a mesma alavancagem de novo. É onde eu vou começando a melhorar. Aí eu posso pôr 2, posso 3. É que hoje tinha um temperinho a mais que essa notícia. Eu não gosto de operar com notícia, porque assim, ele ter vindo a favor e contra é sorte ou azar. Não tem técnica. Mas perceba o que eu fiz. E aí todas as velas de 60 agora, você vai usar a tua metodologia e sempre procurar alavancar do teu favor. Exatamente. Vamos lá, pessoal. Olha só, 5 minutos. 1 minuto tornou maior o movimento. 5 tocou a média. Agora, a sugestão de queda do índice é caminhar para cá. Então o alvo é 111,350, tem 900 pontos de queda. O que eu quero? Alavancar. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou aumentar no 180, na perda do fundo aqui, ou sugestão que vai perder. Vamos fazer a conta aqui rapidinho para saber onde que vai. Eu já tinha feito aqui a conta, vamos lá. 113,571 mais 112,180, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, divide por 4, médio, 527. Então, quando eu bater no 180, meu médio vai descer para uns 525, 530. Beleza, stop vai para o zero nessa região. E aí eu vou descer com ele aqui. Eu vou tentar sair no 010 com 1, 925 com 1, 8551, 7751, 661, 1, 2, 3, 4, 5. E mais 521, 410, 1, 355, 1. Tá aí. Essa é a operação. E agora esperar que pelo menos demore uns 14 minutos para ele fechar a vela de 60 minutos e a gente ter também uma nova sugestão de deslocamento de 60 minutos. Mais uma vela preta negativa. Tá certo? Agora é só esperar. Galera, aqui ó, no 970 eu venho de novo ajeitando o bully. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Faltam 15 segundos para fechar a vela de 60. Ele vai abrir a amplitude da vela anterior de novo. Ó. Olhem o comentário desde o começo do dia. Olha a amplitude de uma vela e da outra. Só que você está desesperado olhando o problema. A média de 21, a média de 5, o VWAP. Cara, você usa essa merda ou não? Para que serve? E é engraçado, você colocou agora, eu consegui visualizar fácil. O gap junto com a vela é o mesmo tamanho da outra vela, mais ou menos. O sinal é na perda da mínima da vela da branca aqui. Vela na cor da direção dele. Tem que... Aí outra coisa que você pode fazer aqui, ó. Zerar 1. Aqui, ó. Porque não muda nada. Fico com um só. Porque ou ele aciona o ponto ou ele vai voltar a corrigir contra mim. Não precisa devolver mais esse 1. E aqui eu posso colocar 7. Se ele for, eu volto para minha posição original. Se ele não for, eu já zerei 1, tô com 1. Quanto que ele vai me tomar de dinheiro na correção? 200 pontos é 40 reais. Já fiquei com o dinheiro. Você está entendendo? Que assim, falta atitude, postura. Quantos reais tá dando nessa brincadeira aí, mano? 700. É o que você falou, né? 700 limpo, porque eu tô em... Contra 50. Ó, agora só subir a venda para 995, né? Porque ele já deixou a mínima ali. Então no 995 eu pulo pro cachambró. Aí eu já melhorei 25 pontos em relação à minha parcial. São detalhes, ajuste. Voltou agora, os caras vêm apertar de novo. Se ele quiser corrigir, pode voltar na média de 1, retração de 5, máxima da vela de 60, porque ele poderia voltar pro ponto do vendedor, né? Qual que é o ponto do vendedor? É puxar a retração na vela de 60. Então você sabe que, porra, o vendedor vai tentar, pode buscar 460, 500 e 600. Entre 450 e 600. Então assim, porra, se for, eu não quero tomar 600 pontos de correção. Já segurei o ponto. E assim vai. Na hora que ele fizer a mínima ali, os caras vêm estopando. Vamos ver até onde vai. E é aquela regra. O stop vai pro 0 do dia. E eu permito ele deslocar mais facilmente ao meu favor do que contra. Quando ele perde a mínima da vela de 60, o alvo é 200 pontos. Então, assim, ó, se ele perder 940, ele fala que vai até os 740. Então, ó, o concentrado está tudo nesse deslocamento aí inicial. Se ele for voltar, aí você já sabe. Quando ele fala que vai no 5, quando ele quebrar o padrão da descida, né? O padrão tá aqui. Então, se ele mudar, o que é? Aqui pode ter uma mudança já, tá vendo? Então, a partir daqui já não compensa ficar, porque ele fala assim, ó, meu, daqui eu posso ir para cá. Aí você fala assim, não, peraí, não sou bobo, não vou ficar rasgando meu dinheiro. Se ele perder o 0,0, o cara vem com faca no dente para estopar isso aí. Porque tá abrindo a amplitude da vela. Aí agora você tem que se preocupar com outra coisa. Ele tá chegando na média de 60. A média de 60 tá nessa região, então não é uma queda fácil. Então assim, se a tendência primária é de compra, longe da média, volta para a média. Aqui perdeu total interesse de ficar. O cara que fica muito grande nesse ponto tá pedindo para se fuder. É, porque é o suporte, né? Ó, lá vem ele, pronto. Tchau. Ó. Aí, ó. Eu venho sempre fazendo assim, ó. Tirando os de baixo. Ó. 900 pau, tava com 700. Guarda o dinheiro. Vamos fechar mais um aqui, ó. Pronto. Só tô com 900 pau. Mais 200 no ponto. Esse a gente vai tentar levar até o alvo. Ah, mas o Igor é analista, não opera. Pá. O meu vendedor de curso. Esse é o melhor. Não, vamos tradar com quem tá te vendendo um setup e não te explica nem por que tá usando o setup. É pra comprar um cruzamento, mano? Olha o meu comentário do começo do dia pra agora, o que eu planejei, como que eu fiz, o carro. Você acha que eu tenho domínio do negócio ou não tenho? Vou pôr o stop aqui só pra gente encerrar a venda em algum momento, tá? Vou pôr no 150. A gente aprendeu de lei das
Eu acho que não leva jeito. É o que eu falei pra ele, acho que leva jeito pra ensinar essas coisas. Né? É que mais uns 20 anos você fica bom. Eu acho que sim. Por aí, Breno. Mais uns 20 de mercado. Olha lá os 200 pontos da vela. Ele não deu 200, mas fez 785, o alvo era 740, as parcelas pegou. Do ponto que eu vendi, que era o 995, ele andou 200 pontos. O 785 Então assim, aí eu posso alavancar forte, usando o financeiro do dia como proteção, caso dê errado. E assim, qual o nível de estresse que eu tenho? Zero, porque eu estou usando o dinheiro do mercado, mano. Aí a primeira tua saída ficou com 50 pontos. Cara, normalmente eu coloquei lá, a mínima do dia era 930 ou 20. Eu já tava com 910, né? Porque assim, é 40, 60, 80, ele vai pegando, né? Aí, como eu subi, ficou do 995 para 910, né? Deu 85 pontos a primeira parcela. Aqui eu vou estopar, mas assim, hoje é o dia direcional, 9 velas. É só para mostrar pro pessoal que para ter fim o vídeo. Mas que deu certo, deu tudo assim. Olha no começo do vídeo quanto ficou, R$200 negativo. Para fazer 4 metas em relação ao que poderia ser. Então, é muito mais concentrar onde fazer, por que fazer, do que propriamente eu falar assim para você, porra, vamos vender, vamos comprar, mas, cara, se o cara chegar aqui, porra, 10 horas da manhã, porra, eu falo, pô, já não tinha pego a venda do dia. Aí eu sou obrigado a dar uma venda que eu não acredito, que é no meio do caminho, onde tem compra, tem venda. Cara, ou você pega o ponto certinho para você ter probabilidade de fazer parcial, etc. Aí agora ele mostrou aqui pra gente que se romper o 0,80 vai embora. Aí aqui, ó, põe o stop no 105. Só para ajustar, para ficar justinho e terminar o vídeo. Se ele for cair, agora ele faz mínima na vela de 1 e vem socando o botina de novo. E aí você tem que lembrar que assim... Mínima do diário tá em quanto? Vamos ver. 5,5. É, então ele parou ali. Na hora que ele perder, ele sugere a repetir uma vela. Vamos ver se ele faz a mínima de 1 e vem embora. Aí os caras vêm apertando de novo, a vendedora. E aí você podia estar com as ações aqui só olhando se a Vale, Petro, Itaú, coisa está renovando mínima. Se tem mais alvo, porque aí você fica tranquilo. Se eu ver muito alvo na Petro e Vale, eu colocaria meu stop na vela de 60. A Vale está quase entregando a paçoca, está 0,4 só positivo. 0,04 ou 0,4? Você tem que lembrar algumas coisas, assim, ó. Pensa comigo. O índice vai cair. Porra, ele vai cair 2%, é 2.500 pontos, cara, que ele vai andar. Pô, se tiver um dia de 4% de queda, é 5.000 pontos de queda, mano. Então, assim, eu trabalho com essas expectativas o tempo todo. Então, porra, olha quanta informação. Você acha que é um cursinho, ou de fim de semana, ou você vir pegar um setupzinho para falar, não, é X, Y, Z? Aqui no fundo daria para alavancar, mas aí tinha que ser curtinho de novo. 30, 40 pontos. Porque na hora que ele chega, estopa, não tem jeito. Aí aqui a venda seria aqui, quanto que é a mínima? 780. Você bate no 805. Para fechar no 760. Curtinho, antecipando. Porque assim, a direção tá aí. Na hora que toca 805, o cara já sai explodindo os 780 procurando lote. Ele tá perdendo. Tá desesperado. Ele tá igual você, clicando no meio do caminho. Exatamente. E Você não apontou para mim. as operações do 0,5. Não, por exemplo, aqui eu aponto